aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Pra quem ainda não me conhece, eu falo sobre psicodélicos. Pra quem já me conhece, se você sentir que esse vídeo vai ajudar alguém, por favor, compartilha pra ajudar o meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o sagrado feminino, vamos falar também sobre nudez e vamos falar, obviamente, sobre as ferramentas psicodélicas. A ideia desse vídeo veio porque final de semana passada eu fui para as águas termais, Hot Springs, que tem aqui perto, e tava todo mundo nu, do jeito que eu gosto. E obviamente eu fiquei pelada também, eu tive vários insights em relação a isso, que eu vou falar um pouco mais pro final aqui desse vídeo. Esse vídeo tem tanta coisa pra falar, mas eu não quero que ele fique longo e chato, então eu vou tentar resumir aqui. Mas antes de começar, eu vou ler uma frase do Terence McKenna, que é maravilhosa, que ele linka totalmente o feminino com os psicodélicos. O feminismo é uma força tremendamente subestimada. A compreensão ainda não se espalhou pela sociedade de que o avanço das mulheres está vitalmente ligado à sobrevivência dos seres humanos como espécie. A principal diferença entre a sociedade histórica e essa coisa arcaica pela qual sou tão entusiasmado foi a posição das mulheres. A natureza era imaginada como feminina. Obviamente, as mulheres representam o inconsciente, o indomado e o lado selvagem das coisas. E é por isso que o controle da mulher está tão no topo da agenda dos homens, que estão tentando manter o controle sobre o que está acontecendo. Quanto mais rápido as mulheres se encontrarem em seu lugar, melhor será. O feminismo é recente, mas sabemos que 10 ou 15 mil anos atrás houve uma sociedade de parceria que tinha como divindade suprema a Gaia, uma deusa da Terra. E um redespertar da consciência de Gaia, um redespertar dessa consciência feminina, ecológica e centrada na Terra, está alimentando a estética dessa nova contracultura que está surgindo. É preocupante para mim que essa nossa sociedade seja difícil para as pessoas verem a semelhança de conexão, difícil para ecologistas, feministas e pessoas de mídia radical e pessoas do mundo psicodélico fazerem parte de uma causa comum. Não haverá feminização da cultura sem psicodélicos. Não haverá revolução psicodélica sem uma revolução na consciência de gênero. Ao permitir-nos ser divididos e divididos linearmente em facções políticas à moda antiga, estamos de certa forma sem poder. Sou uma espécie de feminista não feminista. Quero dizer, acho que a maioria das feministas são feministas porque acham que as mulheres foram maltratadas. Sou feminista porque acho que a humanidade caminha para o suicídio se não voltarmos a uma expressão mais intensa do feminino. Portanto, não é uma questão de escolha política para mim, libertar um grupo de pessoas oprimidas. É uma agenda coletivista necessária para salvar todo o planeta. As pessoas dizem, é tão maravilhoso que você articule essas ideias feministas, mas eu faço isso porque não quero estar morto. Faço isso porque não quero que meus filhos não tenham um mundo para viver. Não há escolha. Então, nesse é um tema bem pesado, né? Nesse vídeo eu vou falar sobre como o patriarcado repreende o feminino. E quando eu digo patriarcado, eu não tô me referindo a homens. Tanto que eu tô fazendo o curso da Lua, eu sonhei com ela a noite passada. É um curso do Sagrado Feminino, chama Jardim das Delícias. E ela fala bastante de como o patriarcado, como a religião impactou essa expressão do feminino. Que aí você tá me perguntando, Laísa, o que os psicodélicos têm a ver com o feminino? Tudo. Aí eu tô lendo esse livro também. E, by the way, eu vou deixar o curso da Lua aqui pra se vocês quiserem fazer. É um curso maravilhoso, tá abrindo minha vida tanto. A religião, ela botou muita ideia na nossa cabeça. Quem é o nosso parâmetro, né, de mulher na Bíblia? É a Virgem Maria. A Virgem Maria, ela é virgem, né? Ela nunca foi conectada à sexualidade dela, ao lado selvagem dela, ao lado mulher. Então, a gente tem muitas essas ideias aí da religião na nossa cabeça. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só tem homem. Deus era homem. Então, a Eva foi a que cagou em tudo lá, né? Então, a gente tem muita ideia do feminino, que o patriarcado, né, as escrituras, a Bíblia foi escrita por um homem. Então, a gente tem muitas essas ideias e esse curso dela tá me ajudando com isso. E aí, obviamente, esse livro caiu de paraquedas na minha vida, que são
os mistérios psicodélicos do feminino. Quando eu falo feminino e masculino, só pra esclarecer, eu não tô falando de homem e mulher. Nós temos dentro de cada um de nós temos o lado feminino e temos o lado masculino. Então não misture essas coisas. E eu acabei de ter uma sessão com o Matt Kahn, assim, um guru maravilhoso, e ele falou: se conecta com o seu feminino, se conecta com o seu corpo, vê como é que você se sente quando você tá em volta dessas pessoas, se conecta com o seu sistema nervoso, com a sua base, com a sua essência. E esse é o nosso lado feminino, né? Que é o lado de sentir, não o lado de fazer. Nós somos seres humanos, não fazeres humanos, né? Somos human beings, not human doing. E o masculino, ele tem essa qualidade que um complementa o outro. Eu não tô julgando o masculino, tanto que hoje na sociedade que estamos é muito mais fácil nós sermos masculinos, porque a sociedade, ela incentiva que a gente fique ali na ação o tempo inteiro, sendo produtivo, fazendo as coisas, produtividade, eficiência. Então a gente tá numa sociedade que prefere que a gente fique no nosso masculino. E o que isso tá trazendo para a sociedade? Tá trazendo a destruição do nosso planeta, porque nós estamos desconectados com a gente de uma forma tão grande, a gente tá matando o planeta. E o que os psicodélicos fazem, apesar de vocês falarem, algumas substâncias são artificiais. O LSD, por exemplo, ele veio de um fungo do centeio. Então, ainda assim, ele tá vindo... Tudo que existe na realidade hoje veio de algum lugar. Então, tudo no fundo é natural. Então, eu quero quebrar essa crença que a gente tem de que alguns psicodélicos são naturais e outros não são. Cogumelos, obviamente, eles nascem, eles são naturais, mas o LSD, por exemplo, a molécula do LSD veio do fungo do centeio. E tantos outros, todos os remédios que a gente tem hoje em dia, eles vieram da natureza também. E o que essas substâncias fazem? Os psicodélicos, eles meio que possuem a gente, eles entram dentro do nosso corpo, eles curam dentro da gente para que, em troca disso, a gente cure também o meio ambiente. E esse livro, ele fala do link do feminino com os psicodélicos. Por que os psicodélicos são proibidos atualmente na sociedade? Porque os psicodélicos são uma expressão do feminino. Eles trazem esse lado selvagem. Eu, por exemplo, é muito legal lembrar dessa trip minha, que assim que eu tomo psicodélicos, me responde aqui, tá, vocês também no vídeo aqui embaixo, se vocês também tiram as suas roupas quando vocês tomam os psicodélicos. Pra mim, assim, automático, bateu, eu já sei até quando bateu, que é quando eu tirei todas minhas roupas. Eu me sinto muito mais livre, sabe? Me sinto muito mais liberta. É uma coisa que eu tinha desde pequena, eu adoro ficar pelada. E isso eu vou falar mais um pouco no final, sobre nudez. Mas os psicodélicos, eles trazem esse lado primitivo, o lado animal, o lado selvagem, que é uma expressão do feminino em si. É que o patriarcado, ele gosta de ordem, ele gosta de lógica. O patriarcado é que eu digo o masculino, né? Ele gosta de ficar ali no level da mente, gosta de ser tudo racionalizado, tudo combinado, gosta das regras, enquanto o feminino é uma força, igual o Terence McKenna falou, é uma força indomável. O feminino, ele mostra que tá tudo conectado. O feminino é o todo, é a gente pensar no outro, é a nossa conexão com o nosso entorno, com as pessoas em volta da gente, com a nossa comunidade. Então, o masculino, ele pensa no nele mesmo, né? O feminino, ele pensa no todo, é aquela conexão materna que a gente tem. Os psicodélicos, eles trazem. Quem nunca ouviu falar, eu era o todo, eu experienciei tudo ao mesmo tempo, eu tive mais compaixão com as pessoas em volta de mim, me senti mais conectado com a natureza. Então, o feminino, ele traz essa característica de conexão com o todo, enquanto o masculino, ele fica mais ali dentro dele mesmo. O feminino, ele dissolve a barreira de um só. Quem é que nunca teve uma dissolução do ego numa trip psicodélica? É porque, por conta dessa qualidade feminina de você sair de você mesmo, de você transcender a sua identidade e se conectar com o entorno. Tanto que umas pessoas, eu me desmanchei com o sofá, eu me desmanchei com o chão, com tudo. Então, o feminino, ele tem essa característica de se dissolver com o todo, que é uma característica que na sociedade de hoje em dia, se você for para uma entrevista de trabalho, ninguém quer saber se você tem empatia, se você tem compaixão, se você é uma pessoa amorosa. Eles querem saber se você é eficiente, se você é produtivo, se você faz as coisas rápido. Outra característica do feminino que vem nos psicodélicos é o caos. Quem nunca teve uma trip louca, que veio tudo de uma vez?
O feminino representa o caos, é o poder da transformação. Nós temos aqui dentro da nossa barriga o poder de dar a vida, né? Da criação, que também é o poder da transformação, de transformar as coisas. E para isso acontecer, o masculino, ele representa a luz, o feminino representa a escuridão. O feminino é o mistério da vida, é o mistério que tá aqui dentro do nosso ventre, é o mistério de poder dar a luz a algo, de trazer algo para a luz, de manifestar algo. Então, o masculino, ele tem medo, a estrutura, né, do patriarcado tem medo de algo que eles não podem controlar, que é o mistério da vida. Tanto que as mulheres eram queimadas, né, antes, porque elas se juntavam, elas cocriavam coisas, manifestavam com esse poder do feminino, que é enorme, enorme, enorme. Se você se conectar com o seu feminino, é onde você se conecta com ideias novas. Por isso que muitas pessoas vão em trip psicodélica, eu tive uma ideia nova para um projeto. É o poder da imaginação e da criação. E é o poder da transformação também, que não é muito bem-vindo pelo patriarcado, porque o patriarcado gosta de ordem. Ordem e racionalidade e lógica. Então fica ali sempre no mesmo patamar. Por isso que os psicodélicos são proibidos, porque eles são imprevisíveis e são, assim, inesperados. Você não sabe o que vai vir. E geralmente vem uma expressão do feminino, que é esse caos da onde tudo surge. E o feminino também tem o poder de tudo se dissolver para algo novo nascer, que é o poder da morte e da vida, da regeneração, da transformação. E isso é o ciclo da vida, né? Que a gente tem aqui dentro da gente. Que vem muito nas trips psicodélicas. Quem nunca teve uma morte do ego? Eu morri, nasci de novo e eu vi meu ego se formando. Então, o feminino tem esse poder da criação, de morte, e isso é uma coisa que a sociedade tem medo hoje em dia. E para algo nascer, algo tem que morrer. Então, a trip psicodélica tem muito assim um contexto de morte, caos mesmo, de destruição, que não é algo que a estrutura patriarcada gosta, né? Que essa estrutura que gosta de ser da mesmice ali, do padrão, de nada que é diferente. Então, a gente precisa dessa energia feminina para caminhar, para progredir como sociedade. E a gente tá totalmente desconectado dessa... A gente vive em modo automático hoje em dia. A gente vai pro trabalho e faz as mesmas coisas porque a gente tá totalmente desconectado desse poder da criação, de ter ideias novas, de criar mesmo algo novo na nossa vida. E os psicodélicos providenciam isso pra gente. O feminino também traz uma característica, né? O Cronos, o deus Cronos, ele era o deus do tempo. Então, o homem, ele gosta da rigidez, do tempo, da cronologia ali. Tudo tem o horário certinho, que é das 8 às 5, é tudo certinho hoje em dia. E a trip psicodélica, como vocês já ouviram falar, trazem a característica da timelessness. Tempo não existe. Então, dissolve essa barreira também do tempo, que é uma coisa que não é bem-vinda na sociedade hoje em dia. Quem quer que dissolva essa estrutura que a gente tem hoje em dia? Então, o feminino, ele traz essa dissolução de presente, passado e futuro, e você entra no agora, que é só sentir e ser. E o feminino também tá linkado à criatividade. Tem muita gente, inclusive no Vale do Silício, eles começaram a utilizar psicodélicos por conta, o Steve Jobs mesmo, o cara que descobriu o DNA, esqueci o nome dele. Essas pessoas descobriram várias coisas na vida delas por conta dos psicodélicos, né? Então existe um poder do feminino, da criação, da criatividade na trip psicodélica, que é uma qualidade do feminino, de criar algo novo, né? Que é o poder que a gente tem aqui de dar vida a algo. O patriarcado é muito lógico e no level da mente. Então, ele não gosta dessa bagunça que é onde a criatividade acontece. Outra trait que o feminino tem é explorar o inconsciente. Jung mesmo, né, falou que o masculino representa o consciente e o feminino representa o inconsciente. Então, nas trips psicodélicas, esse nosso lado feminino, ele vem assim, em vento em polpa. Essas coisas que a gente repreendeu a nossa vida inteira, que são características do feminino, elas vêm para a superfície na trip psicodélica, porque elas nunca tiveram a oportunidade de ser expressadas, e isso nada mais é do que o puro feminino ali
inconsciente querendo sair, que é o coletivo também, as coisas que a gente esconde, que são imprevisíveis. O Jung mesmo fala que são partes do nosso inconsciente que estão na nossa psique ali, que eles querem se expressar. E o patriarcado, ele tem medo, né, dessa parte inconsciente. E o patriarcado, ele ataca essa parte mais profunda da gente, que é a nossa essência. E só pra fechar aqui a parte desse livro, é que os psicodélicos, eles são proibidos porque eles são imprevisíveis. Então, o governo não quer que você experimente algo que ele não sabe, ele tá fora do controle, né? O masculino gosta de controlar. Os psicodélicos, eles são totalmente fora do controle masculino, então é uma expressão assim totalmente indomável, né, selvagem, o nosso lado selvagem. O patriarcado e o masculino tentam fugir tanto. E agora, só pra fechar esse vídeo aqui, senão vai ficar enorme, eu quero falar da minha experiência de chegar lá, tá todo mundo pelado, de observar a minha mente julgando todo mundo, nossa, o corpo daquela pessoa, e ver como as pessoas estavam confortáveis com elas mesmas. Como o jeito que eu julgo as pessoas é o jeito que eu julgo o meu corpo. Então foi assim, abriu minha mente de uma forma. E uma coisa que eu peço muito aqui em todos os meus vídeos é da gente questionar o óbvio. Porque a gente vive nossa vida de uma maneira, a religião falou uma coisa, a sociedade falou outra coisa, nossos pais falaram outra coisa, a igreja falou outra coisa, o padre falou outra coisa, a vizinha falou outra coisa, e a gente vai vivendo ali nossa vida e a gente nem para pra questionar por que a gente vive nossa vida do jeito que a gente vive. Então, eu ir lá, no começo, eu vi todo mundo pelado. Um cara veio conversar com a gente que ele queria aprender português. Ele sabe bastante português, na verdade. Faz 2 anos já que ele tá aprendendo. E ele tava totalmente pelado. Ele chegou, começou a conversar com a gente. E no começo eu meio que olhando, assim, o corpo dele, meio que me sentindo desconfortável. Mas não numa parte, assim, excitada de mim, sabe? Foi engraçado que, obviamente, eu tava na brisa dos cogumelos, né? Mas em nenhum momento eu me senti excitada. Em nenhum momento, apesar de estar todo mundo pelado, eu fiquei pelada também. Nossa, eu me realizei porque eu gosto de fazer coisa que eu nunca fiz antes. E eu gosto de ficar pelada também. Então, de estar num lugar onde tá todo mundo pelado e ver, me observar como é que eu me comporto, como é que eu me julgo, onde a minha mente tá, observar a minha mente mesmo. E aí no começo, meio que olhando assim com ar de curiosidade, tipo, nossa, ele tá pelado, e meio que olhando o corpo dele. Depois de uns 20 minutos se tornou normal. Eu esqueci que ele tava pelado, esqueci que tava todo mundo pelado, esqueci que eu tava pelada. E aí eu paro pra me perguntar, gente, é questão de costume, né? Que a gente faz umas coisas e a gente nem percebe por que a gente se comporta daquela maneira. Esse fica pra um outro tema também, da nudez, que eu acho que a gente tá tão desconectado com o nosso corpo que a religião trouxe essa desconexão com o nosso corpo, da gente ver nosso corpo como sujo, como feio. E eu acho que existe uma beleza enorme da gente se conectar com a nossa essência, se conectar com o nosso corpo, com a beleza, a naturalidade. A gente nasceu pelado. Essa ideia de que o nosso corpo é feio, de que é sujo, foi implementada na nossa cabeça e eu queria, assim, questionar isso, mas isso fica para um outro vídeo também. Muito obrigada por me ouvir, muito obrigada por participar desses tabus, assim, de ouvir esses temas meio que polêmicos, assim, coisas que a gente não tá acostumado a falar, que são psicodélicos, às vezes sexo também, ou mesmo nudez, e também o feminino, que muita gente, é um tema tão complexo que muita gente não quer falar sobre, mas a gente tem que trazer esse tema para a superfície, porque é muito importante. É assim que a gente vai se tornar completo, é assim que a gente vai se conectar com a natureza mais, é assim que a gente vai ser mais feliz, vai se sentir melhor com a gente mesmo, quando a gente se conectar com o nosso corpinho, se conectar com a natureza. E os psicodélicos, eles estão fazendo isso inconscientemente. Eles entram no nosso corpo e eles estão curando a gente, e com isso a gente vai curando a natureza, e a gente vai se curando a natureza e trazendo essa beleza que são essas substâncias aqui pra gente. E é isso, se eu conseguir tocar no coração de vocês, pra vocês questionarem o óbvio, e não acreditem em nada que eu tô falando nesse vídeo, não. Vai ler esse livro, vai fazer o curso da Lua, que eu vou indicar aqui embaixo também, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima, vá. Ai, gente, tem um grupo também que eu criei no Facebook pra vocês participarem, conversarem entre vocês lá. Eu posto meus vídeos lá também, eu converso mais com o pessoal lá do que no meu Instagram, porque no meu Instagram às vezes vira badalação, sabe? Mas vai me acompanhar no Instagram também, que eu posto bastante coisa. Agora eu comecei a postar um pouco mais sobre a minha vida. E muito obrigada por me acompanhar e assistir esse vídeo. Até a próxima!